Olá, muito bom dia. Eu sou a Cris do canal Feito Tarô e Terapias, um canal de tarô e terapias feito para vocês. Vou trazer uma leitura que já tem um tempinho aqui que eu não trago, que é aquele direcionamento para a vida profissional e afetiva, tá? Então, tende a ser uma leitura um pouco mais rápida, objetiva. Vamos ver o que a espiritualidade a forma que a espiritualidade vai conduzir, tá? São apenas duas opções. Vocês se conectem com a que mais chama a atenção de vocês. Vocês podem fazer assim, a cada opção, eu vou falando da questão afetiva e profissional, tá? Mas vocês podem colocar uma opção só para aspecto profissional e outro para afetivo, tá? Aí fica a critério de vocês, tá? A primeira opção é o quartzo verde, a segunda opção é a ametista. Vou trabalhar apenas com um tarô, que aqui tá completo na mesa, arcanos maiores e menores, e aqui oráculo das intenções. Do oráculo das intenções, eu vou tirar duas cartas, tá? Do tarô, eu vou tirar 4. Vamos lá. Neste momento, peço cartas e mensagens para quem está aqui comigo no canal Feito Tarô e Terapias. O que está vindo para a vida profissional e afetiva de quem está aqui comigo no canal Feito Tarô e Terapias. O que está vindo para os caminhos de quem está aqui no canal Feito Tarô e Terapias, vida profissional e afetiva. Diga lá, tarô. Peço cartas de complemento de leitura, por favor. Direcionamentos, complemento de leitura. Nossa, caiu um monte aqui, mas caiu uma virada que eu vou considerar como mensagem geral, tá? Vamos lá. Primeira mensagem que eu quero trazer para vocês é a energia do perdão, tá? A mensagem da carta fala o seguinte: é preciso ter coragem para limpar mágoas do passado, perdoar e seguir em frente. O ressentimento paralisa as ações e impede a fluidez do caminho. Liberte-se da energia de pessoas que lhe feriram e fizeram o mal, tá? Essa energia aqui ela é muito importante, é difícil em alguns aspectos, dependendo do que a gente passou, perdoar. Mas o perdão, ela nunca é para outra pessoa, ela é sempre para a gente. E às vezes a gente acha que assim, o ato de perdoar, a gente vai esquecer tudo o que a pessoa fez, ou que vai tornar positivo, né, tudo que a pessoa fez. Não. O perdão, ele não é esquecimento. O perdão é você lembrar e aquilo não te fazer mal, tá? E o perdão, a gente acha que está libertando a pessoa. A gente pode até libertar a pessoa, né? Mas a gente liberta a nós mesmos, tá? Então, essa energia, ela é muito importante. Quando a gente pede perdão, ou quando a gente perdoa alguém, invariavelmente nossa vida fica muito mais leve, tá? Então, trabalhar essa energia aqui, tá? Agora, a gente vai começar a nossa leitura do que vem para os caminhos, né, da vida afetiva e vida profissional de quem escolheu o quartzo verde. Tá um friozinho aqui, eu coloquei essa Sharp, né, para cobrir aqui, mas ela tá me atrapalhando.
Já deu uma esquentada já, viu? 6 de ouros, 5 de copas, as de ouros e 10 de copas. Energias. Ouro, aqui é amor e abundância, ou seja, muito convergente com a proposta deste vídeo, né? Que é trabalhar o que vem para o meu caminho de dinheiro, que é ouros, e de vida afetiva, que é naipe de copas. Vamos lá. E aí vem estratégia e essência. Vamos falar aqui a respeito do que está na mesa. 6 de copas, relações desiguais, trocas desiguais, né? Quando você oferece muito e recebe pouco, ou então quando você recebe muito e oferece muito pouco. Sabe a manutenção das relações? Para a vida afetiva é como quando você tem um contatinho, você não quer saber, você não quer nada sério, ou a pessoa não quer nada sério com você, e aí você fica só naquela manutenção básica, né? Manda um oi, né? Oi sumido, oi sumida, né? E oferta muito pouco, e recebe também muito pouco, tá? Sempre uma troca desigual. Em termos de trabalho, é aquela pessoa que trabalha pra caramba, né? E que não tem o devido reconhecimento. Mas também posso estar falando de alguém que tem um emprego dos sonhos e que a pessoa não tá muito aí, não, sabe? Então, ela tem essa energia aqui de algo que não está sendo equilibrado, né? Energias desequilibradas, trocas desiguais. Você oferece mais, você oferece muito e recebe pouco. E o contrário também, tá? Você não oferece quase nada, tem muita oferta e não valoriza, tá? E por que eu vejo que acontece isso daqui, ó? Né? Tem uma energia aqui muito grande de 5 de copas. 5 de copas saiu esses dias aí, se eu não me engano. Que é aquela energia de você estar sempre olhando para o que você já perdeu, para o que você tinha e você perdeu. Ou então algo que você nem chegou a ter, mas que na tua cabeça era do seu merecimento, era algo que você podia trazer para a tua vida, sei lá, né? E você não valoriza o que você já tem no momento. Percebam, esse tarô aqui, ó, é uma imagem bem classicona. Eu tô lembrando do... Eu vou tirar isso aqui, gente, espera um pouquinho, tá me atrapalhando demais. Eu tô lembrando do Encantos de Lavanda, que eu chamei bem a atenção. No Encantos de Lavanda, todas as taças estão intactas. E a pessoa tá virada assim, né? Não tá olhando para tudo que está sendo ofertado. Aqui tem algo que aconteceu, algo que a pessoa, algum revés que a pessoa passou. Pode ser em termos de trabalho, pode ser em termos de relacionamento. Mas a pessoa está focada só nisso. Ela não está percebendo as possibilidades. 2 taças intactas aqui, ó, sendo ofertadas. E percebam, essas taças, elas vêm aqui do alto, tá? Então, é como se a espiritualidade estivesse falando, a oferta está sendo dada, nós estamos te ofertando, mas você não está percebendo. Você está focado mais no que você já perdeu, no que você viveu que não foi ruim, no que você viveu que foi ruim, não no que você pode fazer a partir de, tá? Para trabalho, me vem muito assim, questão de você ter se esforçado muito e, além disso, ter sido demitido, né? Porque é como se você estivesse aqui meio que lamentando algo que você perdeu. Pode ser pode ser também o fato de você esperar uma promoção, você ter se esforçado muito para uma promoção e essa promoção saiu para outra pessoa, tá? Mas quando você, né, se esforça muito para entender, para enxergar o que você pode fazer a partir daquela situação que não foi adequada, tá? Quando você procura valorizar o que você tem, trabalhar as trocas adequadas, né? Que a gente tem aqui uma energia de 5 e 6, tá?
Quando você faz tudo isso, o cenário, ele dá uma expandida tão absurda que você vem com um as de ouros, que é o início de algo com uma energia, com potencial muito grande de materialização, de solidificação, de força, de estrutura. É uma energia, é um cenário que se abre de uma situação, se for um cenário profissional, o início, pode ser o início de uma carreira muito promissora, pode ser o início de uma carreira com uma remuneração muito adequada, porque aqui a gente está falando justamente de trocas desiguais. Então aqui é algo que você vai, quando você muda essa energia aqui de cima, né, você abre a tua vida, a tua energia para receber algo que vai iniciar. Mas assim, aqui é uma nova fase, tá? O as é uma carta de início, então é uma nova fase com uma possibilidade de ganhos financeiros, de solidez, de estrutura muito grande, tá? Muita possibilidade de materialização. Aqui eu posso estar falando de você começar um trabalho, posso estar falando também de você estar começando um relacionamento, tá? Embora seja um naipe ligado a mais matéria, mais, né, questões ligadas ao dinheiro, para relacionamento pode representar o início de uma relação sólida, tá? É meio que você saindo daqueles contatinhos, né, e falando, tá bom, vou aquietar o facho e vou começar algo sério. E aí, em decorrência desse as, aqui quando você faz todo esse trabalhinho, né, vem também uma energia de 10 de copas, que é a carta do final feliz, né? Aqui, ó, tem uma família, né? Olha, vejam como é bonito. Eu adoro esse tarô, porque ele tem aquela vibe medieval, né? Então tem aqui, ó, um arco-íris, representa os sonhos, tem um castelo, né? Que é algo sólido, firme, né? Um casal feliz, os filhos, água aqui que representa sentimento, né? Então, para relacionamento é uma carta maravilhosa, é a carta, né? Porque é aquela carta de você conseguindo concretizar tudo, né? Como se você tivesse passado por todas as etapas, né? E chegasse aqui, ó, na coroação. O 10 é sempre aquela energia de finalização. E um 10 de copas é aquela finalização que você traz muito amor para a tua vida, muita felicidade, tá? Para trabalho, é como se isso aqui que você começou culminasse em algo que fosse trazer, para além de questões ligadas à remuneração, né, satisfação pessoal também. Então eu vejo que esse trabalho que você começa aqui no as, ele vai culminar não apenas numa carreira extremamente promissora, bem remunerada, mas vai te trazer também bastante satisfação. Como se você encontrasse a tua missão de vida e fosse, né, por desempenhar muito bem a sua missão de vida, né, muito bem remunerada. Quando eu falo de ser bem remunerado, é você receber uma troca justa pelo teu trabalho, tá? Existem muitas maneiras de remuneração. A satisfação profissional é uma delas, tá? Nem sempre é sobre dinheiro. O oráculo das intenções fala de estratégia, tá? E é muito interessante aqui, porque eu falei bastante que tem um trabalhinho aqui a ser feito, né? E a carta tá falando o seguinte, ó. O momento pede planejamento e metas. Você possui todas as ferramentas para desenvolver um plano de ação. Mas lembre-se, a solução está nos detalhes, tá? Olha só. Então, esse trabalho, né, a ser feito de olhar para a taça que está ali mais preenchida, aquilo que você tem possibilidade
de se agarrar aquelas ferramentas que você ainda tem, né? E de trabalhar essa troca justa, ela requer uma estratégia, não é fazer de qualquer jeito. Então, esse é o momento de planejar, para poder colher aqui embaixo, tá? E a essência, dentro do seu coração há uma força inabalável, um ser divino que reconhece todas as possibilidades de expansão. Ouça sua voz interior e deixe-se guiar pela liberdade de ser quem você é. Esta carta aqui, se não é o complemento ideal deste 5 de copas, né? Senhor, vamos lá. Você tem toda a força, dentro do seu coração há uma força inabalável, um ser divino que reconhece todas as possibilidades, ou seja, você identifica tudo que pode acontecer de positivo. Você não vai mais ficar olhando para isso daqui, você vai focar nisso daqui. Você é um ser divino que tem essa possibilidade, então bota esse ser divino aí para jogo, tá? Vem muita coisa boa, muita. Um as de ouros e um 10 de copas, gente, uau, motivos de muita comemoração, tá? É isso, para quem escolheu o quartzo verde. E agora a gente vai para quem escolheu a ametista. Tem uma pessoa aqui no canal, toda vez que eu... Já falei dela. Toda vez que tem uma ametista, ela sempre escolhe a ametista. Vamos lá. Aqui tá um pouco desafiador, gente. Vamos lá. O que eu sinto, né? Sinto uma ruptura aqui, grande, tá? Vocês veem com a carta da torre, tá? Que é aquela carta que fala de um abalo, tá? Muito forte, uma coisa muito forte, um saculejo da vida. A gente fala que a torre é a carta do dedo de Deus. Então, algo que acontece aqui, alguma transformação, alguma mudança que veio aí acontecendo para vocês, de algo que vocês foram deixando para trás, empurrando com a barriga, falando, depois eu resolvo, depois eu faço, e vocês não olharam com atenção, tá? Então, quando a gente sabe que tem algo a ser feito e não faz, né, o dedinho de Deus vai lá e faz assim, ó, e põe a torre para baixo, tá? Claro, tem um cenário de possibilidade de reconstrução de algo sólido. Por quê? Quando você identifica alguma falha, né, você está construindo uma casa, né? Quando acontece alguma coisa, aquela estrutura vem abaixo, você identifica onde estava o erro e você tende a não cometer mais aquele erro. Então, você vai construir de uma maneira mais sólida. A torre, ela só vai derrubar aquilo que não está legal na tua vida, né? O que está bom, o que está adequado, se mantém, tá? Isso pode ficar tranquilo. Mas existem mudanças aqui que precisam ser feitas. E que precisavam ser vistas e que não foram. Então, essa estrutura vai ruir. Posso estar falando de um término de um relacionamento, de um casamento, de um namoro, de um noivado, de um relacionamento, tá? E muito fortemente também de uma demissão, tá? Aqui a torre é isso, porque é algo que mexe com a tua estrutura, mexe com algo que você achava que era sólido e que depois você percebe que não. Sabe quando você está aí numa empresa há tanto tempo que você fala, tô aqui, ó, na zoninha de conforto, comigo ninguém mexe? A torre mostra que não é bem assim, tá? E aí, quando isso acontece, né, vai trazer para vocês uma energia de saudosismo. Aqui, ó, terceiro de copas,
tá? É como se vocês olhassem para trás, para o passado, tentando identificar tudo que foi feito, tudo que foi, todo vacilo que foi dado, sabe? Quando você fala assim, poxa, dei mancada em tal situação, deixei de atentar para isso, né? Tentei, isso era para eu ter mexido nisso, ter resolvido essa questão e não fiz, né? Claro, o passado, ele serve como um grande aprendizado, mas se a gente ficar olhando só para o passado, a gente não avança, tá? Então, assim, depois que a torre caiu, recolhe o que for possível dos escombros, mas não fica preso ao passado. Porque se você não olhar para o passado com um olhar muito criterioso, né, realmente recolhendo aquele material que você vai usar na sua obra de reconstrução, né, esse passado, você vai ficar acorrentado, tá? Vejo que também tem aí no cenário de vocês algumas mensagens, né, que vão dar aí uma aquecidinha no coração de vocês, tá? Então, vamos lá, relacionamento. Pode ser uma ideia de que pode representar uma ruptura, né? A torre representa uma ruptura, mas pode ser que no meio de tudo isso vocês ainda identifiquem que algo possa ser reconstruído. Então, uma mensagem que vai dar aí uma aquecida no coração e que vai falar, olha, nem tudo está perdido, tá? Isso também em termos profissionais. Aqui pode ser alguém comentando em termos profissionais, olha, na empresa que eu trabalho estão recrutando, ou então você tem esse cenário que você pode mudar, né? Pode ser um insight também, um próprio insight, um insight seu, né? De algo que você possa fazer a partir dessa ruptura aqui, né? Então tem algo aí que vai surgir, né, no caminho de vocês, que vai dar um certo respiro, tá? É uma energia de algo que começa e que dá uma aquecidinha aí no coração, tá? Mas também vejo, tá? Que esse momento é um momento de bastante autocontrole, né? Claro, lidar com uma torre, gente, não é tão fácil, não é tão tranquilo, não. É uma energia muito desafiadora. Porque imagina que você tá pensando que você tá num relacionamento extremamente sólido, tranquilo, né, sossegado, e a pessoa fala, olha, pra mim não dá mais, tô saindo fora. Ou então você tá num trabalho, crente de que daqui a poucos anos você vai se aposentar e que você já construiu um nome, que você, né, tá sossegado, tranquilo, e aí vem uma demissão, né, vem um corte na empresa, né? Então não é uma energia fácil de lidar, mas nesse momento é fundamental que vocês mantenham o autocontrole, tá? É uma energia que pede equilíbrio, pede uma determinação, pede uma calma interior. E só quando a gente olha para esse cenário aqui, que, né, é um pouco desafiador, só com autocontrole, né, com uma força interna, é que a gente consegue suplantar. Então, são cartas, né, são 2 arcanos, são energias muito fortes, e que indicam que a ruptura vai vir, mas apesar de enfrentar tudo isso, apesar de ter que passar por uma torre, você vai passar por essa torre, mas a travessia, né, desse momento vai exigir de você muito autocontrole, uma força interior muito grande, tá? Vou pegar pra cá 2 cartas mais, tá? Vamos ver aqui. Quando você
passa por essa energia de força, né? Quando você consegue domar aí o teu leão interno. E percebam aqui, né, gente, ó, ela tá com o leão no colo. Ela meio que segura a onda, né? Segura a dificuldade. E ela tá com um semblante bem sereno, né? Tipo, dou conta do recado. E dá mesmo, tá? Quando vocês olham para a vida de vocês e falam assim, não tem jeito, eu vou ter que dar conta disso daqui. Olha, vocês realmente conseguem, né? Vamos lá. Vou pegar mais 2 cartas. As cartas estão virando aqui. Vamos lá. Mais 2 cartas, tarô, por favor. Hierofante. Nossa. 7 de paus. Vamos lá. O que eu sinto aqui também, né, gente? Necessidade nessa situação extremamente desafiadora, que você não perca o rumo, né? Não se perca no que é certo a fazer. Muitas vezes, quando a gente está aí por um cenário muito, mas muito desafiador, a gente tende a procurar a solução mais rápida, aquela que é mais tranquilinha, mais imediata. Nem sempre é assim que a gente resolve as coisas, tá? E o Hierofante vem falar, né? Da necessidade de você agir de maneira correta, de maneira ética, fazer aquilo que deve ser feito, né? Aquilo que é o certo a fazer quando ninguém está olhando, né? Então, assim, talvez você até tenha, né, nessa torre aqui, possibilidades de reconstruir de maneira mais rápida, sabe? Fazer aquela gambiarra, mas não é isso que o Hierofante pede, tá? Ele pede também ele fala de estudo, né? Porque o Hierofante, o Papa, ele é aquele que tem um saber interno, né? Ele tem um profundo conhecimento das questões da vida, né? Das questões profissionais, de tudo que é ligado ao mundo. Então ele pede, talvez também aqui, que você olhe para esse cenário e reconstrua esse cenário, né? De uma maneira mais estruturada. E quando eu falo estruturada, que você olhe, né, que você se programe, né, para essa reconstrução. Que você estude a melhor forma de se reconstruir e de reconstruir esse cenário aí da tua vida que está desafiador, né? Mas sobretudo, gente, aqui eu sinto muito claro, né? Não tenta engambelar a espiritualidade, o destino, a vida. Aqui vocês estão tendo a oportunidade de reconstruir a vida de vocês, né? De transformar a situação, né? Não vai vir com quebra-galho, não perde essa oportunidade, né? O Papa, ele pede um agir correto, né? Não percam essa oportunidade de construir de maneira sólida. Porque se vocês não usarem essa torre, né, para olhar para esse Papa, que agir de maneira, um lado luz do Papa, que é aquele que é correto, verdadeiro, né, vocês vão estar cavando outra torre para a vida de vocês, né? E eu tenho certeza que isso é uma coisa que vocês não querem, tá? O 7 de paus, ele vai falar de vocês aí muito na resistência, né? O que até justifica, né? Porque quando a gente tá passando aí por esse cenário que é eu até engasgo, olha isso. Eu não consigo encontrar uma frase que exemplifique essa questão da torre aqui, né? Quando você está passando por esse cenário muito desafiador, é natural que você fique ali na resistência, né? Porque você fez tanta coisa aqui, ó, você olha para o teu passado e fala, poxa vida, eu me esforcei tanto, eu não merecia isso, né? Então, é natural que você, tudo que lhe seja apresentado,
você meio que fique, né, de resistência, meio na resistência, né? Não é o momento, tá? Como eu disse, aqui é a possibilidade de você reconstruir de maneira correta, né? Então, assim, saia dessa resistência. Isso tudo aconteceu para você retomar o controle da tua vida, para você mostrar que você é capaz de fazer diferente, que você é capaz de fazer da maneira certa, adequada, né? Então, não perca essa oportunidade, saia dessa resistência, tá? Claro, eu enfatizo aqui, né? Passar por uma torre não é fácil, mas não adianta resistir, tá? Falei muito de trabalho, falei pouco sobre relacionamento, tá? Então, vamos retomar aqui. Para relacionamento, tem muitas dificuldades também, né? Um passado aí que tá rondando, né? Coisas que vocês viveram, pensamentos, né? Vem muita uma energia de saudosismo de tudo que foi vivido, de tudo que foi pensado, que foi projetado e que não ocorreu, ou que, né? Ou que se ocorreu, a torre derrubou, mas lembre, derruba aquilo que não é sólido, tá? E é também um momento de autocontrole, né? Não é o momento de fazer barraco, não é o momento... E aí, quando a gente pensa em relacionamento, né? E aí a gente faz essa triangulação aqui, ó. Força e papa, aí você percebe que não é o momento de fazer barraco mesmo, né? Não é. É o momento de você entender o que ocasionou essa ruptura nesse relacionamento e trabalhar essa energia. Pode ser que tenha a possibilidade de reconstruir aqui, de um retorno, até tem por conta desse pajem de copas, tá? Mas existe algum trabalho que precisa ser feito. Não dá para você passar por uma torre e tentar reconstruir esse cenário reproduzindo tudo aquilo que estava sendo feito anteriormente, tá? Para quem é relacionamento, é a possibilidade também de você, não é a possibilidade, é você saindo da resistência, né? E aqui vejo, para relacionamento, me vem muito forte essas duas energias aqui também, que é aquela de você estar ali, ó, resistindo, né, a algo, segurando algo, né, ali, que você realmente precisa soltar, tá? É um cenário para as duas situações, né, desafiador, mas tem possibilidade aqui de uma mudança, sempre tem, né, aqui um trabalho um pouquinho mais elaborado, um trabalho, né, mais, que vai exigir mais de você, controle, né, inteligência para saber a maneira correta de agir e sair da resistência também, tá? O oráculo das intenções, ele vem falar da compreensão. Olha, e aqui me chama a atenção esse terceiro olho, que é chakra, né, frontal aqui, ó, essa região aqui é o nosso chakra ligado à intuição, tá? Que fala assim, ó, há momentos na vida que precisamos silenciar o externo e compreender o interno. O que o coração fala, somente o espírito consegue entender. Permita-se entender o que a vida está lhe propondo. Permita-se entender o que essa torre significa. Qual é, de fato, a verdadeira motivação dessa torre na sua vida. Não é só o pessoal, né, da espiritualidade falando assim, vou bagunçar o coreto dessa criatura aí. Não é isso. É a possibilidade de você realmente mudar a tua vida. Então, identifique isso, tá? Permita-se entender o que a vida está lhe propondo, tá? A outra energia é de raízes. Olha,
tá? Uma planta sem raízes fortes não resiste à intempérie. Assim somos nós. Precisamos estar enraizados, cuidados com amor e vigilância constante. O momento é de nutrir suas raízes espirituais através de uma conexão profunda com o que condiz com a tua alma, tá? Então aqui, ó, lembra que eu falei, a torre abala o que não tem uma estrutura sólida, tá? Então, nesse momento, é fundamental que vocês nutram as energias de vocês, nutram as raízes de vocês, solidifiquem, né, essa reconstrução através da ligação que vocês têm com o divino. E aí, para cada pessoa tem o seu divino, tá? Mesmo quem não acredita em nada, mesmo quem é ateu, sempre tem algo em que a pessoa acredita. Então, assim, é o momento de você se fundir com isso, de você realmente se estruturar, fortalecendo as suas raízes, fortalecendo aquele teu poder interior. Tá certo? É isso. Espero ter ajudado, espero ter dado uma luz aí para quem está passando por esse cenário. Tem possibilidade de reconstrução? Sempre tem uma saída, né, uma luz no fim do túnel. Tá certo? Vou ficando por aqui. Prometo que volto. Um beijo enorme. Tchau, tchau.